Então, gente, nosso assunto hoje, né, para que serve o DNA, o nosso DNA. Inclusive a Daniela Gomes Oliveira, que é da cidade de Betim. Um beijo para você, viu, Daniela? Ela falou assim, o DNA é a nossa primeira identidade, portanto, um documento importantíssimo que trazemos já conosco. É isso mesmo. Então, gente, se vocês que estão nos assistindo, quer perguntar, quer comentar, 32090021 e os contatos pela internet vão passando aí na sua tela, tá? Mas, Sueli, você nos conte. Depois nós vamos falar muito, tá? Você vai falar, professor, sobre essa questão, né? Para que serve mais o DNA? Que inclusive foi o DNA, foi o nosso código hoje, né? Foi o Genoma, né? Projeto Genoma. O Projeto Genoma, ele foi criado quando, hein? O Projeto Genoma foi terminado e lançado oficialmente no ano 2001. 2001, né? E já tem mais de 10 anos, mas iniciou nos anos 90. Pois é, mas foi esse projeto que deu conta de descobrir a origem nossa do homem. Já se conheciam algumas coisas de antes. Não é o Projeto Genoma o início da pesquisa com o DNA. Agora, o Projeto Genoma nos apresentou um mapa completo do DNA humano e de outras espécies e nos deu uma ferramenta muito, muito grande para usar a informação do DNA em criminalística, em genética forense, identificação humana e em análise de susceptibilidade ou de por que acontecem algumas doenças. Entendi. Quer dizer, explica por que acontecem algumas doenças, né? Então tem acelerado muito nossos conhecimentos e nossas aplicações do DNA. Agora, Sueli, nos conte, Sueli, você... Tá, conta, você. O caso são de duas irmãs gêmeas separadas no momento do nascimento e que se reencontram. Que é o caso seu da sua irmã. Agora, você foi adotada, é isso? Sim, eu fui adotada. Mas agora, sua mãe adotiva sempre te contou que você era adotada, né? Sim, meus pais sempre falaram a verdade. E falaram que você tinha uma irmã, que você era gêmea? Isso, acho que com 6 anos, né, chegaram e me contaram. Você tem nós somos os seus pais do coração, acredito que tenha sido qualquer coisa nesse sentido, né? Você tem um outro papai, uma outra mamãe, enfim. E os pais da Lu, que é a minha irmã gêmea, também contaram para ela. Então, as duas cresceram sabendo da existência da outra. Mas cresceram sabendo que tinha uma outra irmã, que eram gêmeas? As duas cresceram sabendo da existência da outra irmã gêmea, né? Só que aí, meus pais que me adotaram, né, saíram de Manaus, eu nasci em Manaus. E nós moramos em diversas capitais, Cuiabá... Hoje você mora aqui em BH, Hoje né? eu moro em Belo Horizonte, mas eu morei em Aracaju, morei em Salvador, fui criada em Brasília, morei em Goiás. Então, nós viajamos muito como família e depois E como é que sozinha. você foi crescendo, quer dizer, feliz com essa família que que te acolheu, mas ao mesmo tempo você tinha muita curiosidade de falar, cadê minha irmã? Tinha aquela interrogação, né? Aquela incógnita, cadê mais do que a minha mãe? irmã? Parece comigo. Não, em momento algum eu preocupei com a mãe ou quem é o pai, nada disso? Não, eu sempre a inquietude era por causa da irmã, que é a irmã gêmea, né? Eu ficava, cadê minha irmã? A gente fala que não tem, mas tem uma ligação onde especial, é que ela né? tá, que é aniversário dela também, né? Então eu ficava assim mais recolhida, pensando sempre nela, né? E não tinha assim como procurar, não tinha um nome, só sabia que tinha uma irmã gêmea. Vai procurar onde nesse Brasil onde todo, você né? começou, Sueli? Olha, eu fiz alguns movimentos assim que não deram resultado. Em 2007 publiquei uma matéria num jornal em Manaus, não houve nenhum contato. E aí em 2010 eu estava com 35 anos e meus pais adotivos estavam morando fora do país, na Alemanha. E eu pensei que seria um momento oportuno, porque quando você remexe no passado, pode aparecer tudo, né? Até o que você não quer, né? Justamente. E aí eu achei que estava num momento, assim, de maturidade emocional também, né? Para encarar isso de frente, podia encontrar qualquer coisa, né? E daí, com a ajuda também de uma jornalista, de uma outra emissora, Wanda Chais, e de amigos do trabalho que ficaram incentivando, né? Vai, Sueli, vai lá em Manaus, vai lá em Manaus. E eu sou geógrafa, eu viajei em muitos lugares, mas em momento algum, isso de ir a Manaus, né? E aí, em 2010, eu fui a Manaus, contactei a imprensa. Você foi no hospital? Você sabia o hospital que você tinha nascido? Eu sabia apenas a maternidade onde eu tinha nascido. Você foi na maternidade, claro, né? Não cheguei aí na maternidade porque eu soube
que os documentos, eles haviam... Teve um incêndio, depois teve uma enchente, enfim, não tinha documento. Não tinha documento, não tinha um nome de pai, mãe, biológico, não tinha onde procurar, né? Eu só tinha minha imagem, então eu tinha que ir lá mesmo. Ah, pois é, e aí vai, aí você foi. Como é que você procurou? Você encontrou? Aí eu procurei através da imprensa, né? Nós colocamos uma nota no jornal, depois eu contactei a rádio. Colocou sua fotinho também? Coloquei uma fotinha, né? Aquelas que todo mundo coloca, segurando. Procura-se uma moça igual a essa aqui, Isso, né? aí professora procura irmã gêmea em Manaus. Foi assim. E no dia seguinte eu dei muita sorte, porque um tio viu a minha foto e viu a Luciana naquela foto, e aí contactou, né? E aí foi rápido. Ele falou, menos de igualzinha. 24 horas achou, Nossa, eu fico imaginando como é que foi esse encontro, Sueli. Foi muito emocionante, porque criou-se uma expectativa tanto em mim quanto na Luciana de que nós éramos gêmeas univitelinas, iguaizinhas, né? E aquela expectativa, tipo, vou encontrar comigo mesma, né? Como é que é tal. E na hora que a gente encontrou, não eram assim iguais, né? Ela tem covinhas, ela tem um ossinho aqui um pouquinho maior que o meu. E aí, Você não trouxe aí eu foto fiquei com dela, dúvida, não? né? Você não tem foto dela na sua bolsa? Ah, eu tenho. Ah, na hora que tiver intervalo, ela vai pegar, porque tá ali atrás, nós vamos mostrar. Mas olha só, vamos ver o que a Luciana fala, porque nós conversamos com ela por telefone. Encontrar a Su, depois de 35 anos, que na verdade ela que me encontrou, hoje para mim significa a resposta de muitas coisas que vinham, que eu trazia dentro de mim, de medo, de insegurança, de incerteza. Então, assim, falar disso para mim é algo muito importante. Eu me emociono sempre que falo, porque é um encontro que marcou muito, né? Algo que marcou muito na minha vida e na vida dela também. A gente foi separada logo que a gente nasceu. Então, no decorrer desse tempo, muitas coisas aconteceram, né? E ela ter me encontrado foi para mim fascinante. Foi para mim, assim, um sonho que eu achei que jamais pudesse viver. Eu sempre digo para ela, existiam duas coisas na minha vida que eu queria muito. Era ter minha filha e encontrar a Su. O que eu posso dizer é obrigado. Obrigado por não ter desistido desse sonho. Obrigado por ter continuado nessa batalha até me encontrar. Obrigado por hoje estar presente na minha vida. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo que você é. Nossa, gente, aqui, todo mundo, gente. Eu não posso chorar, só porque eu não choro bonito, eu choro fazendo barulho, sabe? Mas olha aqui, como é que foi? Aí depois que você descobriu, encontrou, imagina a emoção, porque ela fica emocionada de falar de você, né, Sueli? Aí foi o encontro, beleza. Depois você ficou alguns dias lá com ela, porque eu acho que você deve ficar naquela ansiedade de saber como é que foi sua vida, o que você sente, o que você gosta, como é que você é, como é que você não é. Tem isso? Então, assim, 14 dias que foi meu período de férias, não foi suficiente para a gente esgotar esses 35 anos que a gente ficou separada, né? Então, no primeiro momento, quando eu olhei para a Lu, eu vi as diferenças, né? E aí eu pensei num DNA. Eu falei, DNA, hein? Para confirmar, pode aparecer outras irmãs gêmeas, é melhor ter certeza que é ela, né? E aí, confirmado o resultado da paternidade, aí a gente agora constrói uma relação, sempre se fala, tem o Facebook, tem os e-mails, tem o telefone. A Luciana esteve aqui em Belo Horizonte, né? Trouxe a minha sobrinha, a mãe dela veio também, uma tia muito querida também veio. Então é uma família, né? Quando eu encontrei a Luciana foi adotada pela prima da minha mãe biológica. A Luciana ficou na família. Então, com a descoberta da Luciana, eu encontrei muita gente, mas é muita gente mesmo. Inclusive sua mãe, você teve notícia dela? A mãe, ela tem uma síndrome do pânico e ela preferiu se abster desse reencontro e tal, né? Então, por enquanto, ela ainda está no momento dela, né? Mas ela não é tão importante nessa história, porque o importante mesmo foi ter encontrado a Lu, porque eu fiquei muito tempo procurando. Mas tem mais irmãos ou são só vocês duas? Olha, tem mais irmãos por parte de pai,
de outro casamento, se for contar aí dá mais de 13, viu? Eu só considero a Lu e meus irmãos do casamento dos meus pais, né? Ou seja, para você se encerrou mesmo, de fato, essa história, depois você acertou no Luciano? Encerrei, porque era assim, sabe, com uma pessoa que fica meio assim, procurando uma coisa que às vezes, sabe, meio perdida. Aí, quando eu encontrei a Lu, eu dei uma sossegada, assim, eu meio que fiquei num momento mais sereno. A Sueli mudou, assim, que... mudou. Eu acho que a Sueli ficou mais sensível, né, eu acho que até mais sociável, talvez, mais doce, eu acho, né. E aí a Lu chegou nesse momento que eu fecho esse ciclo e começo um novo ciclo, né? Porque eu estou construindo uma história com ela. Aí agora, esse ano eu caso também. Então, foi tudo foi assim, sabe? Ai, que bom que isso aconteceu, né? Porque agora você vai casar, assim, construir uma nova vida, com uma outra vida já sendo construída, né? Pois é, mas com a chegada da Lu, desconstruiu uma outra história. Porque eu olhava assim pra mim, também fui criada como se fosse filha assim de japoneses, né? Então, meu pai me matriculou numa escola de língua japonesa, sempre teve esse contato com a cultura oriental. Então, eu acreditava que eu era filha de japonês, né? E com a chegada do pai, que não é japonês, né? Ele é ribeirinho, é brasileiro, né? Porque brasileiro tem vários dele aí na rua, tem vários. E aí desconstruiu isso, né? Olha que interessante essa coisa de meio de índio, não é? Meio índio, né? Mesmo, olha que interessante. Ou seja, o DNA serviu para isso também, né? Serviu para desconstruir. Você não é de uma origem oriental. Isso, mas aí como já foi um processo construído que você com 35 anos chegar para uma pessoa e falar, ó, você não é isso mais, você é índia. É difícil, né? Aí eu fui conversar com um geneticista, o Dr. Marcos Aguiar, e aí ele me sugeriu o seguinte, olha, fica mais fácil você manter a sua identidade construída assim, desse jeito, e pronto. Você tá feliz assim? Né? Assim, tá bom. Aí meu noivo é japonês, então no fim, eu vou virar a Sueli Takahashi. Bonita essa por um jeito, Sueli por outro, Takahashi. Ô, gente, nossa, eu fico tão feliz de ver uma história, porque você estava falando, né, professor Eduardo, que eu estava assim, animada, achando assim, é só pro bem, né? Que coisa boa, olha para você ver, no seu caso, né? Quer dizer, no seu caso, talvez não seja o que você estava pensando, mas você não vai perder o seu sobrinho? Não. Né, não, Carmen? Não. Você não precisa de ficar chorando, nem ficar triste, você vai ficar alegre do mesmo jeito. Mas você fala que essa questão do DNA também pode ser pro mal, é isso? O DNA, antes da era do DNA, tem sido usado para conhecimentos da genética. Sim? Tem sido usado no passado, por exemplo, para discriminar as pessoas. Sim? No caso da Alemanha nazi, sim? Eles se consideravam uma raça superior e diferente das outras e superior às outras. Tem toda na história do DNA, na história da genética, tem o que se chama o movimento eugênico, no qual estiveram envolvidos muitos geneticistas, sim? Teoricamente, utilizando os conhecimentos da genética para justificar que existiam diferenças entre raças humanas, e não só que existiam diferenças entre raças humanas, mas que algumas eram melhores que outras. Entendi. E então, até há poucos anos, em revistas científicas muito importantes, têm aparecido notícias como, por exemplo, que algumas populações europeias tinham um gene que favorecia o desenvolvimento do cérebro. O gene era microcefalina. Incrivelmente, essa notícia apareceu, essa publicação apareceu há 3, 4 anos, quando sugerindo essa interpretação, quando não existia, na melhor revista científica que existe, que se chama Science, quando não tinha nenhum fundamento para essa afirmação. E então, eu acho que isso, o DNA, e aqui temos 2 exemplos, pode dar boas notícias Inclusive, ou más notícias. Más notícias, mas essa questão da justiça... E a informação
presente no DNA também pode ser bem usada ou mal interpretada. Com certeza. Isso que é, isso que é uma... Depois você vai falar disso, mas só para lembrar aqui, para eu não esquecer, nos Estados Unidos, essa questão da gente ter o banco, né, DNA de condenados, né, por crimes hediondos, né, nos Estados Unidos, muita gente que já estava lá condenada à pena de morte foi salva por conta do teste de DNA, não é isso? Existe um projeto que se chama Projeto Inocência no DNA, que um dos membros do projeto é um dos líderes do projeto Genoma Humano, Eric Lander, e esse projeto Inocência existe desde 1992, tem 20 anos. E esse projeto Inocência tem utilizado os conhecimentos de DNA e já tem conseguido liberar 300 pessoas que estavam na cadeia, condenadas, utilizando as informações do DNA para demonstrar que elas eram inocentes. E, aliás, dessas 300 pessoas, 18 pessoas estavam esperando, iriam ser executadas. Olha para você ver. Tinha sentença de morte. Então, esse é um projeto muito interessante, porque às vezes a gente tem a ideia que o DNA só serve para identificar os criminosos. O DNA, obviamente, ajuda a identificar os criminosos em mas ajuda a criminalística. inocentar também. Mas também pode ajudar a inocentar pessoas que realmente merecem ser inocentadas. O que o Eduardo está falando aqui, recentemente nós tivemos aqui em Belo Horizonte a questão daquele estuprador que foi descoberto naquela região de Cidade Nova, não é isso? E tinha um preso respondendo pelos crimes que o outro cometeu. Mas ainda não está provado que o outro cometeu e que ele não cometeu. Pois mas eu vejo assim, numa questão do DNA aí, olha se como tivesse, está ali. né? Exatamente. Né? E é onde eu falo também. Se as testemunhas levaram a polícia, a justiça a condenar aquele rapaz, né? Talvez o DNA seria uma prova contrária a toda aquela prova que foi ali produzida. Naquilo que eu estava falando, a gente tem que olhar o DNA, eu estou falando assim em termos jurídicos, né? Com cautela, não pode ser uma coisa absoluta, ou não é. Com certeza. Né? Mas aqui, por exemplo, aquele que matou em série mulheres, estuprava... Como é que é o nome, gente? Trigueiro? Como é que era o nome dele? Esqueci. Aquele agora, né? Que foi matando as meninas, as mulheres, todas mais ou menos... Eu perdi agora. E foi reconhecido? E foi reconhecido, mas ele matou quantas mulheres? Quer dizer, se tivesse essa questão, por exemplo, de ter feito DNA no esperma que ficava evidentemente nas vítimas, poderia ter descoberto antes. Sem dúvida. Não é isso? Eu tenho que lembrar o nome dele. Tem um caso para mostrar como o DNA... A interpretação das informações do DNA é complexa. Não sei se vocês lembram do caso do Bill Clinton com Monica Lewinsky, em 1998. Encontraram... A Monica Lewinsky tinha uma mancha de esperma no vestido azul dela. Ela tinha conservado o vestido. Foi feita a análise do DNA e foi determinado que era esperma do presidente dos Estados Unidos, do Bill Clinton. Primeiro, isso não prova que isso não provou que nem que foi uma relação consensuada ou não consensuada. A presença de uma mancha de esperma na roupa de uma mulher não prova nada disso, que muitas vezes é o problema. Simplesmente que estiveram perto, que um deles estuvo excitado e que teve uma mancha de esperma. Então, no final, isso não serviu para mostrar que ele era um criminoso. Que ele era um criminoso. Isso serviu, ele virou quase um criminoso por outro motivo, aparentemente, porque ele tinha mentido frente ao juiz. Ele quase foi vítima de impeachment, ele foi submetido a impeachment. Só porque ele mentiu. Porque ele mentiu. Porque ele disse que não tinha nada com ela, com a Mônica Lewinsky, né? Mas, nesse caso, em muitos casos, a presença de uma mancha de esperma em uma roupa simplesmente mostra isso, que teve proximidade física, não necessariamente que essa relação foi consensuada ou não. Com certeza. Agora, você estava contando aí, tem homens que levam calcinhas das mulheres para fazer o teste de DNA ali naquele esperma? Tem homens, tem maridos, né? Que encontram maridos ciumentos, que encontram uma manchinha. Nisso, né, gente? Uma manchinha na calcinha da mulher. E leva uma calcinha, e aí para a gente comparar o DNA, primeiro para ver se tem o cromossomo Y, se é um perfil genético masculino,
e depois para comparar com o dele, para ver se for o perfil genético masculino, se é o dele o perfil genético. Nossa. Gente, nós temos que fazer mais um intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta os nossos contatos. Tá bom? Fala com a gente volta daqui a pouquinho. Tchau.